Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Eu queria, antes de tudo, chamar a atenção para um editorial que está na página do faroldademocracia.org com o título de A Semana em que Começamos a Virada. Acho esse editorial muito importante. Eu peço que vocês, depois do programa, deem uma olhada lá e leiam. Esse pessoal do Farol da Democracia está fazendo um trabalho realmente muito, muito bonito, admirável, sobretudo nas condições hostis que nós temos aí no Brasil. Né? Então, para ter ideia da condição hostil em que esse trabalho se desenvolve, basta vocês lerem o discurso do seu presidente da República que ele fez no encerramento do encontro de governadores da Frente Norte do Mercosul, em Belém do Pará, no dia 6 de dezembro. Eu vou ler uns trechinhos aqui e depois vou comentá-los. Então, diz aqui o senhor Lula: eu tive a felicidade, em 1990, convocar a primeira reunião da esquerda na América Latina, em 1990. Eu tinha terminado a eleição de 89, nós tínhamos saído muito fortalecidos do processo eleitoral e era preciso, então, fazer um chamamento a todas as organizações de esquerda que militavam na política da América Latina para que pudéssemos começar a estabelecer uma estratégia de procedimento entre a esquerda na América Latina. Pois bem, passados esses 18 anos, ou melhor, vamos pegar 14 anos atrás, nós fizemos uma pequena revolução democrática na América do Sul e na América Latina. Eu, por exemplo, conheci o Fidel em um encontro que fizemos em Cuba. Ele tinha acabado de ser preso por conta do golpe e acabado de ser liberado. Conheci o Chávez em um encontro no Foro de São Paulo, como conheci também o Daniel Ortega. Conheci também tantos companheiros da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, da Colômbia. Qual a mudança que houve nesses 18 anos? Olhe o mapa da América do Sul hoje. O que aconteceu na América do Sul é um fenômeno político que possivelmente os sociólogos levarão um tempo para compreender, porque aconteceu tão rápido a mudança que houve, uma mudança extremamente importante. E hoje nós vemos que o que aconteceu na América do Sul está se espraiando para a América Central e para a América Latina, em quase todos os países. Na Guatemala, acaba de ganhar um companheiro, muito companheiro nosso, que participou do Foro de São Paulo. Nós vamos ter eleições agora em El Salvador e certamente ganhará um companheiro da Frente Farabundo Martí, as eleições para a presidência de El Salvador, pelo menos é o que as pesquisas estão indicando. A eleição no Panamá foi um avanço extraordinário com o companheiro Torrijos, e assim nós estamos avançando. Há um mapa exatamente antagônico ao mapa que existiu de 1980 a 1990, ou ao ano 2000. Quando o povo teve a oportunidade na América Latina, ele fez uma guinada completa. Ele trocou o neoliberalismo pelo que tinha de mais avançado em políticas sociais em todos os países da América do Sul, e está acontecendo agora na América Latina. Eu acho gozar dessa diferença que ele faz entre a América do Sul e a América Latina. É como se fossem dois continentes diferentes e não um subconjunto. Né? O negócio saiu da América do Sul e foi para a América Latina. Isso é a mesma coisa dizer que saiu de São Paulo e foi para o Brasil. Mas, em todo caso, o que interessa aqui não são, digamos, os aspectos relativos à inteligência ou à lógica do senhor Luiz Inácio, mas ao fato de que a última vez que ele se referiu publicamente ao Foro de São Paulo foi num discurso feito no próprio Foro de São Paulo em 2 de junho ou julho, acho que junho de 2005. De qualquer modo, isso está citado ali na minha página, no artigo Lula Réu Confesso. Tá, lá tem a data certa. Então, foi 2005 e foi numa reunião do próprio Foro de São Paulo. Embora este discurso tenha sido transcrito na página oficial da Presidência da República. Mas agora, ele se referiu a isso, não no encontro do Foro de São Paulo, mas no encontro de governadores da Frente Norte do Mercosul, em Belém do Pará. Quer dizer, então, agora é um documento muito mais
público do que um discurso feito apenas no âmbito do Foro de São Paulo. Vocês podem encontrar esse discurso no www.info.planalto.gov.br /download/discursos. Daí você coloca lá a data e vai aparecer o discurso na íntegra. Mas o trecho importante é esse que eu acabo de ler. Então, aí o que declara exatamente o Lula? Ele confirma aquela carta que as Farc mandaram para ele um tempo atrás, cumprimentando o PT por haver resgatado, por ter salvo o comunismo da extinção, salvo da extinção o movimento comunista internacional, que estava numa situação realmente aflitiva logo após o desmantelamento da União Soviética. Então, como se disse na quarta Assembleia do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo visava a resgatar na América Latina tudo aquilo que tinha sido perdido no leste europeu. Você transferia a União Soviética para a América Latina. Então, esse processo já está em fase avançadíssima de implementação, como ele mesmo reconhece, né? Então, o que aconteceu está se espalhando para a América Central, para toda a América Latina, em todos os países, né? Quase todos os países. Então, quer dizer, durante 18 anos, diz ele, nós fizemos uma pequena revolução na América Latina. Olha, ele diz que houve essa revolução, que essa revolução foi coordenada estrategicamente desde o Foro de São Paulo, né, e que isso é certamente o acontecimento mais importante, né, a série de acontecimentos mais importantes da história da América Latina nas últimas 2 décadas. E, sem dúvida, ele tem toda a razão. Foi isso mesmo que aconteceu. Agora, o espantoso é que tudo isso tenha se passado em absoluto segredo, sem que a nossa mídia dissesse uma palavra a respeito. Esse é um fenômeno inédito na história da mídia universal. Quer dizer, acontecimentos dessas proporções que não foram sequer secretos, foram apenas discretos. Como é que isso desaparece durante 18 anos? Você, ouvinte, o cidadão brasileiro, vai numa banca de jornal, compra um jornal acreditando que ele vai ter informação sobre o que está acontecendo, e o acontecimento mais importante é omitido em todos os jornais. Vocês acham que isso é possível, uma coincidência? Foi um erro? Foi uma distração? É claro que não. Todos os jornalistas políticos sabiam de tudo isso, mas acontece o seguinte, o compromisso deles não é com o jornalismo. Eles são todos, sem exceção, os jornalistas políticos brasileiros, a classe dos jornalistas políticos, de modo geral, serve a essas organizações de esquerda e fazem exatamente o que ela manda. Se ela manda publicar, eles publicam. Se ela manda esconder, eles escondem. A esquerda domina a imprensa brasileira integralmente há muito tempo e faz dela o que quiser. O que quiser. E ainda reclama que a imprensa é de direita, que a mídia é de direita. Por que eles fazem isso? Quer dizer, você domina a orientação geral dos jornais e pressiona, tá certo? Para dominar mais ainda. Quer dizer, você faz uma campanha dizendo que o outro lado é que tem o poder, e o que você quer dizer é que você ainda não tem o poder suficiente, você não tem todo o poder que você quer, você não está contente com isso. Veja, o Foro de São Paulo jamais poderia ter crescido e feito essa pequena revolução, como diz o Lula, tá certo? Se ele tivesse sido denunciado e debatido em público ao longo de toda a sua existência. Ele só pôde crescer porque ficou ali discretamente, à sombra. E quem colaborou com isso? Foi seu Roberto Irineu Marinho, foi seu Otávio Frias de Oliveira, foi toda essa gente. Tá certo? E as redações em peso. De maneira, gente, que vocês estão na mão, tá certo, de uma classe de manipuladores extremamente perigosos, que não tem o mais mínimo respeito pelos deveres da profissão jornalística, mas que serve de todo o coração a essas operações estratégicas dos partidos de esquerda. Talvez tenha alguma redação, um ou dois que não estejam envolvidos nisso, mas a maioria certamente está. Isso eu digo que é um fenômeno inédito, porque uma tamanha uniformidade em toda a mídia de um país nunca aconteceu num país democrático onde existem empresas privadas de mídia. Essa uniformidade só existe em países comunistas onde a mídia pertence ao governo. Agora, depois de terem colaborado com essa trama que envolvia partidos comunistas, partidos socialistas e organizações de narcotraficantes e terroristas,
todos juntos, como diz no Lula, uma estratégia de procedimento para a esquerda da América Latina, depois de ter colaborado com isso, eles começam a se sentir um pouco incomodados quando o governo os oprime ou não lhes dá dinheiro. Então daí eles reclamam um pouquinho. E isso aqui no Brasil se chama de oposição hoje, de que a direita, a esquerda inconformada chama até de extrema direita. Você vê que eles não suportam direita nenhuma mesmo, né? Então, eu acho que o procedimento desses jornais, desses órgãos de mídia, foi realmente criminoso ao longo desse. Foi uma ocultação sistemática, proposital, perversa, criminosa, interesseira, tá certo? E eu tenho a impressão que, com isso, todos eles cometeram delitos que estão ali definidos no Código de Proteção ao Consumidor. De que os leitores deveriam todos dar queixa contra todos esses órgãos de imprensa por tê-los enganado ao longo de 18 anos. Porque note bem, quem está falando agora do Foro de São Paulo não são os jornais, é o próprio Lula, quer dizer, o fundador do Foro de São Paulo. Agora que o Foro já completou as suas operações, já completou a sua chamada revolução, já tomou conta do continente inteiro, então agora pode falar, agora não há mais necessidade de esconder. Então, como se diz, agora está liberada a informação. Ou seja, todos vocês brasileiros foram enganados durante 18 anos por gente como o seu Roberto Irineu Marinho, o seu Otávio Frias de Oliveira e as suas respectivas redações. Tá certo? Então, a classe jornalística no Brasil serve exatamente para isto. Ela é órgão de manipulação a serviço do Foro de São Paulo. Na mesma semana, acontece aqui que o governo federal anuncia, então, né, a criação da Universidade da América Latina, que é a Universidade do Foro de São Paulo, sem dúvida. Né? Olha aqui. Diz aqui o Reinaldo Azevedo. A Folha noticiou hoje que o governo vai criar um treco chamado UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Né? Então, já que aqui o governo já transformou, o nosso governo já transformou o Mercosul numa sucursal do Foro de São Paulo, como diz a Graça Salgueiro, agora não custa criar uma universidade para servi-la, para formar os quadros para trabalhar na Revolução Latino-Americana. Né? Então, para você ver como esse processo está adiantado e como, né, a mídia chamada de direita, né, colaborou servilmente, desavergonhadamente, criminosamente com esta trama destinada a entregar à esquerda o poder sobre todo o continente sem que a opinião pública desses países tivesse acesso ao que estava acontecendo, porque ninguém pôde saber como foi essa transformação. Quando o Lula diz que os sociólogos levarão algum tempo para compreender o que se passou, porque foi muito rápido, como muito rápido? Isso aí foram 2 décadas. Não foi rápido coisa nenhuma, houve tempo mais que suficiente para compreender. A dificuldade de compreender é porque não há acesso às informações. Não só houve ocultação, mas houve negação. Vocês devem lembrar aquela besta quadrada, aquele incompetente, aquele moleque idiota, chamado Luiz Felipe de Alencar, professor da Sorbonne e colunista da Veja, que dizia claramente, veio aqui dizer no CFR, no Council on Foreign Relations, que o Foro de São Paulo não existe, foi invenção minha. E o Kenneth Maxwell, também outro homem do CFR, também negando. Cadê agora vocês? Né? Olha, ou vocês são mentirosos a serviço desses caras, ou são totais incompetentes. Porque um órgão desse tamanho, fartamente documentado, vocês não têm o direito de ignorar. Agora, vamos reconhecer aqui as dívidas. O primeiro a investigar o Foro de São Paulo foi o falecido advogado paulista José Carlos Graça Wagner. Graça Wagner começou a estudar o Foro de São Paulo a partir da sua fundação. Ele comprava todos os exemplares do Grama, edição cubana, tá certo? Para acompanhar o que estava acontecendo. Ele juntou tanto documento na casa dele que ele tinha um quarto inteiro repleto dos arquivos dele sobre o Foro de São Paulo, ao qual eu tive acesso algumas vezes, acesso parcial. Quer dizer, eu li, vamos dizer, se eu li 10% daquilo é muito. O Graça Wagner pretendia escrever um livro sobre isso, mas depois ele teve um problema cardíaco, ficou muito doente e não conseguiu completar o livro. Nesse ínter, eu tinha viajado para a Romênia, quando eu voltei, o Graça Wagner já estava muito mal e logo depois ele
morreu e levou um tempo para eu restaurar contato que tinha com a família e poder ter acesso novamente aos documentos. Então, tudo que eu escrevi sobre o Foro de São Paulo foi baseado nos documentos que eu tive acesso graças ao Dr. Graça Wagner. Esse foi o pioneiro. Então, ele foi o primeiro a falar desse negócio. Depois eu comecei a falar, escrevi. Com isso desagradei muita gente, perdi vários empregos, fui demitido da revista Época por causa disso, por um idiota chamado trotskista, chamado Paulo Moreira Leite, que não gostava que se falasse disso. Ele também, certamente, estava colaborando na Operação Abafa, na Operação Ocultação, não queria que se falasse disso, então me botou para fora da Época, fora do Globo também, né? Graças ao serviço do seu Merval Pereira, que curiosamente, logo depois da minha saída, começou ele a falar do Foro de São Paulo como se fosse uma entidade inofensiva, né? E já conhecida há muito tempo, como se o Globo tivesse noticiado todas as assembleias do Foro de São Paulo. Depois de eu falar, depois de alguns anos de eu insistir nisso, começou a falar também o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo foi o terceiro a entrar aliás, terceiro não, pulei. Primeiro foi o Graça Wagner, depois fui eu, depois foram os colunistas do Mídia Sem Máscara. Heitor de Paula, Graça Salgueiro, eles começaram a falar. Depois entrou o Reinaldo Azevedo. E terminou por aí, porque ninguém mais fala do assunto. Nem o Diogo Mainardi, que é tão odiado pela esquerda, nem ele tem coragem para falar disso. Quer dizer, o pessoal da esquerda tirou a assinatura com o Diogo Mainardi, por quê? Porque o Diogo Mainardi é o menos perigoso. O Diogo Mainardi só fala coisinha. Ele fala muito bem, eu gosto muito da coluna do Diogo Mainardi, escreve muito bem, e ele fala da corrupção petista, essa coisa, mas do Foro de São Paulo mesmo ele não fala. Quer dizer, o Diogo não é um sujeito que tenha conhecimento da história do movimento comunista, que tenha um interesse no conhecimento nem da teoria marxista, nem da estratégia marxista. Esse não é da área dele, nunca foi. Tá certo? Ele se interessa, vamos dizer, pela pequena política, aquelas coisinhas da corrupção, esses detalhes da política do dia a dia. Mas estratégia de longo prazo, isso aí está fora da área de interesse dele. Então, eles gostam de brigar com o Diogo Mainardi, porque eu acho que, vamos dizer, a discussão que o Diogo levanta está mais ou menos na altura, né, do que eles desejam falar. Agora, se for criar uma briga comigo, bom, daí eu vou começar a falar de Foro de São Paulo, vou começar a falar dessa parceria política do PT com as Farc, daí vai pegar mal. Então, o que eles fazem? Qual é a política deles com relação a mim? Ignorar, fazer de conta que eu não existo. Eles realmente desejariam que eu não existisse. É isso. Agora, fazendo de conta, eles estão fazendo uma política de avestruz, porque enquanto isso, muita gente, graças a mim, já está sabendo de todo esse negócio do Foro de São Paulo. Nós publicamos todas as atas do Foro, né, ali no Mídia Sem Máscara, qualquer um pode ter acesso. E agora já não dá mais para esconder que o próprio Lula já está dando bandeira. O que o Lula está fazendo, ele está comprovando que a mídia brasileira é criminosa a favor dele. Né? Agora, não deixa de ser curioso, essa semana também saiu aí estão comentando aqui um livro, a Folha de São Paulo comenta aqui um livro que acabou de sair, que chama As Esquerdas no Brasil. Essas obras coletivas, eles adoram fazer essas obras coletivas, que tem 60 autores, 70 autores, 100 autores, fartamente subsidiada por vários patrocinadores, né? Como o famoso dicionário crítico do pensamento da direita, essa porcaria sobre a América Latina, coordenada pelo Emir Sader, né? A obra desses caras é quase toda, o currículo desses camaradas é quase todinho constituído de participações em obras coletivas. Eles adoram tudo que é coletivo. A gente não sabe escrever um livro. Para escrever um livro precisa juntar 100 desses camaradas, né? Então eles adoram fazer isso. Soltaram mais um que chama As Esquerdas no Brasil. Olha, pelo menos aqui, a matéria publicada na Folha de São Paulo a respeito, nem usa a expressão Foro de São Paulo. Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, como é que é possível você contar a história da esquerda, né, na América Latina sem falar do Foro de São Paulo, que é a própria esquerda na América Latina, né? Então, pelo menos o autor aqui da matéria, que se chama Oscar Pilagalo, Oscar Pilagalo foi meu foquinha no tempo que eu dirigi um semanário em São Paulo, semanário que acho que nem existe mais, chama Jornal da Semana, né? E eu ensinei os rudimentos da profissão jornalística para ele, mas ele já deve ter esquecido, né? Porque, vamos dizer, o jornalismo que eu saiba é você se interessar pela realidade, tá certo? E não, vamos dizer, pelos estereótipos convencionais, né? E pelas conveniências, e de repetir somente aquilo que é conveniente a uma certa ala política. Mas, de qualquer maneira, ele segue aqui a definição de esquerda do Norberto Bobbio. Olha, se tem um sujeito que nunca entendeu merda nenhuma de política, embora passasse a vida falando dela, é Norberto Bobbio.
Norberto Bobbio é um dos camaradas mais burros que já opinaram sobre a política no universo. Mas como ele escreveu um enorme dicionário de 2.000 páginas, fez um sucesso enorme no Brasil, né? O Brasil gosta dessas coisas assim, dessas obras que são grandes demais para ser lidas. Eles gostam exatamente porque uma obra de 2.000 páginas não pode ser lida, então serve de obra de consulta. Se você escreve um livro de 100 páginas, ninguém lê, ninguém compra. Porque de 100 páginas você não tem pretexto para não ler. Agora 2.000 você tem pretexto, então todo mundo comprou essa merda desse dicionário de política do Norberto Bobbio. Então, o Norberto Bobbio define assim: ser de esquerda é ser guiado pela perspectiva da igualdade social. Olha, mas que coisa mais cretina. Quem quer que tenha estudado um pouquinho do próprio Karl Marx, né, sabe que nenhuma corrente política pode jamais ser definida apenas pelo seu discurso de autolegitimação. Quer dizer, existe o discurso de autolegitimação e existe a ação, existe o objetivo proclamado, existe o discurso de autolegitimação e existe a ação empreendida para implementar esses objetivos. Tá certo? Então, existe sempre uma articulação entre o discurso de autolegitimação e a ação empreendida. E é só na dialética entre os dois que você compreende o que é uma corrente política. Mas o Norberto Bobbio não sabe disso. Ele acha que ele pode definir a esquerda só pelo seu objetivo proclamado autolegitimador. Então, agora, na realidade das coisas, como é que se articula, vamos dizer, ação e discurso? Inclusive, o discurso é parte da ação. O discurso não tem uma existência autônoma em política, né? Veja, a esquerda, de fato, usa o discurso da igualdade econômico-social. Só que ela não se define, a esquerda não se define por esse discurso, porque esse discurso, às vezes, é adotado por outras correntes também. Então, como já dizia Aristóteles, você, para achar uma definição, você tem que pegar o gênero próximo e diferença específica. Então, a igualdade, a perspectiva da igualdade não é a diferença específica da esquerda, porque outras correntes também fazem. Vamos ver exatamente qual é a diferença específica. A diferença específica é que a esquerda propõe realizar a igualdade econômico-social através do poder político, através da intervenção do poder político na sociedade, através da intervenção do Estado e de seus órgãos associados na sociedade. Isso significa que, para criar a igualdade econômico-social, tem que se criar uma diferença brutal de poder político. Então, aumenta a diferença de poder político, ao ponto do governante ser onipotente e o cidadão ser totalmente impotente, para poder realizar a igualdade econômico-social. Então, o socialismo, a esquerda em geral, ela procura a centralização do poder para, mediante esse poder centralizado, instaurar a tal da igualdade econômico-social. Acontece que é o seguinte: quando você adquire mais poder político, o poder econômico vem junto necessariamente, porque o poder político, para agir, ele tem que ter os meios econômicos para isso. Então, quer dizer que a realização da igualdade social a partir do poder político cria uma diferença de poder político entre os de cima e os de baixo e cria junto com ela uma desigualdade econômico-social maior ainda, como aconteceu em todos os regimes socialistas do mundo. Então, isso é o que define a esquerda. Esta dialética entre igualdade econômico-social e desigualdade política é o que define a esquerda. Se você tentar agora definir a direita, você vai ter algum problema, porque não existe, vamos dizer, uma uniformidade mundial da direita nesse sentido. A direita, não há uma simetria entre direita e esquerda nesse sentido, né? Passa a ser de direita quem a esquerda define como tal. Quer dizer, isso aí, Júlio Monnerot já dizia que quem define a direita é a esquerda. A esquerda tem a iniciativa da revolução, então aqueles que se opõem, ela diz que é a reação, que é a direita, etc, etc. Claro que, então, não existe a direita, existe uma infinidade de direitas absolutamente incompatíveis entre si, tá certo? Que não pode sequer formar uma aliança, né? Mas onde existe, nos países e nas circunstâncias onde existe uma direita mais ou menos estabelecida e autoconsciente, como acontece aqui nos Estados Unidos, você pode dizer que a direita aqui nos Estados Unidos, mas não vou generalizar para outras direitas, muito menos para a brasileira. A direita é aquela que aceita um certo coeficiente de desigualdade econômico-social para impedir que aumente a desigualdade de poder político.
Essa, pelo menos, é a ideia dela. Então, é isso que realmente acontece. Agora, o Norberto Bobbio, que acha que é possível definir uma corrente só pelo discurso de autolegitimação, é porque o sujeito só lida no mundo, ele só consegue operar no mundo das ideias, ele não faz a articulação entre ideia e realidade, que é exatamente o que define a política. Então, Norberto Bobbio jamais soube o que é política, tá certo? Eu acho que o sucesso dele no Brasil é um dos sinais gravíssimos de perda de QI. Tá? Agora aqui o nosso Oscar Pilagala, ele parte aqui para expor a questão do livro às esquerdas no Brasil, ele já parte da definição do Bobbio como se fosse uma coisa óbvia em si mesmo. Ai, meu Deus do céu, como o brasileiro está ficando burro. Tem alguém na linha aí? Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, quem é? Stefan Radloff, de Lisboa, Portugal. Stefan, tudo bem? Tudo bom, meu caro. Professor, eu queria só fazer uma pergunta, e não obstante não ter relação direta aí com o que o senhor está falando agora, mas porque está sendo muito comentado aqui em Portugal, isso já é uma conversa que vem há bastante tempo, sobre a questão do uso da tortura, ou qual o limite dos interrogatórios para a prevenção e investigação do terrorismo. Ah, sim. Bom, acontece que o pessoal está usando a palavra tortura, tá certo? De maneira indiscriminada, para designar isso que eles fazem, vamos dizer, na Guantánamo cubana, onde arrancam o dedo, arrancam a orelha, matam o sujeito, né? E para designar o que faz na Guantánamo americana, onde o tipo de pressão que se admite usar sobre o prisioneiro para coagi-lo a dar informações é exatamente a cota que se admite em treinamento militar. Ou seja, por exemplo, você expor o sujeito a frio, você deixá-lo sem dormir, tá certo? Você expor a barulho. Ou seja, o máximo de incomodidade que se impõe a um terrorista é a mesma incomodidade que se impõe a um soldado americano em treinamento. E isso está sendo, vamos dizer, rotulado aí por essa putada do Partido Democrata e pela mídia esquerdista mundial como tortura. Agora, me diga uma coisa, morreu algum prisioneiro em Guantánamo, na Guantánamo americana? Não, mas na Guantánamo cubana morre todo dia e ninguém fala nada. O sujeito sai da Guantánamo cubana, sai sem dedo, sai sem orelha, tá certo? Sai mutilado ou sai morto. Agora, a Guantánamo americana é um hotel de 5 estrelas comparado com qualquer prisão cubana. E ninguém fala nada. Quer dizer, o que está havendo aí é uma distorção monstruosa, criminosa, mal intencionada. Mesmo aqui na Europa, eu tentei levantar essa situação de, ao menos, não digo justificar, mas dizer o porquê, né? Arrumei uma briga monstra. Não justificar, mas se um soldado americano em treinamento pode ser submetido a essa incomodidade, por que não se pode impor isso a um terrorista, tá certo? Que não luta sob bandeira nenhuma e não está incluído na Convenção de Genebra? Qual é o problema? Você tem que tratar os camaradas assim, a pão de ló? É inteiramente absurdo. Chamar isso de tortura, isso é que é, vamos dizer, é torturar a semântica, tá entendendo? Agora, vamos dizer, você influenciar as pessoas através do jogo de palavras, mudando o sentido das palavras, tá certo? E fazendo com que o discurso tenha uma autonomia em relação à realidade, e ele exerça uma influência, um impacto direto sobre a emoção do público, isto é o que essa turma da esquerda faz o tempo todo. Exatamente. Quer dizer, o esquerdismo é mentira na sua própria base, é mentira na sua raiz. A mentalidade revolucionária é constituída de mentira, de falsificação na sua base. Eles não conectam discurso com a realidade, é proibido conectar. Por exemplo, como é que se você usa a mesma palavra, né, para dizer, se o soldado americano é submetido às mesmas condições desconfortáveis que o terrorista prisioneiro, tá certo? E você vai chamar isso de tortura, então quer dizer, todos os soldados americanos estão sendo torturados, porra. Agora, por que num caso chama treinamento militar, no outro chama tortura? Tortura, que eu saiba, é aquilo que implica, vamos dizer, um sofrimento intolerável. Até porque, geralmente, quem fala sobre isso é justamente os que não dominam qualquer informação precisa sobre o que acontece, né?
não dominam a informação precisa porque a mídia inteira lhes nega. Porque a mídia é órgão do Foro de São Paulo. Esses donos de jornais no Brasil são todos paus mandados do Foro de São Paulo. São paus mandados em suas próprias redações. Olha, esses donos de jornal têm medo de entrar na redação. A redação manda e faz acontecer. Tem lá um comunista na chefia da redação e grita e o dono do jornal fala, sim senhor, é assim que acontece. Olha, não foi nenhum nem dois donos de jornal que já confessou, eu estou aqui cercado, tá certo? Estou apavorado aqui. Todos eles dizem isso. Não tem culhões, não tem duas bolas no meio das pernas. Não são homens, são uns merda, tá entendendo? É isso que Professor, acontece. A minha segunda indagação, só para... Agora, quanto à mídia europeia, leia o livro do Vladimir Bukovsky, que se chama Julgamento em Moscou. Vladimir Bukovsky. Vladimir Bukovsky foi o primeiro, é um exilado russo. Ele foi o primeiro pesquisador ocidental a entrar nos arquivos do Partido Comunista Soviético quando foi aberto. E lá ele descobriu que nos 10 anos anteriores, a KGB estava financiando praticamente toda a mídia de centro-esquerda na Europa. A chamada imprensa, né, de esquerda democrática, toda ela recebia dinheiro da KGB. E está aí explicado o que acontece. Né? Tá certo. Professor, só a segunda indagação que eu queria lhe fazer, vou desligar para dar oportunidade para outra, que hoje foi muito falado aqui nos jornais em Portugal, nos jornais espanhóis também, sobre essa criação desse Banco do Sul, ou Banco Americano, com uma ênfase da iniciativa do Hugo Chávez, enfim, como alternativa ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário, enfim. Mas olha, Banco Mundial e Fundo Monetário só ajuda essa gente. Isso aí eles estão se fazendo de vítima, tá certo? Dos seus próprios patrocinadores, exatamente como fazem com a mídia. A gente sabe que esse negócio de banco de desenvolvimento, esses bancos internacionais, tudo só ajuda essa turma da esquerda, meu Deus do céu. E a turma da esquerda ainda reclama para se fazer de vítima. Para quê? Para disfarçar perante a opinião pública. Para a opinião pública não perceber que eles estão sendo protegidos e ajudados, então eles reclamam. É Habermas, né? Como é? É Habermas, né? É o Habermas, exatamente. Isso aí é o Habermas que ensinou os caras. Esse é outro bom filho da puta também. Exatamente. Mas então tá, professor, muito obrigado. Obrigado. Lhe agradeço. Obrigado. Grande abraço. Abraço. Tchau, Agora, tem um assunto aqui nessa semana que vocês não podem esquecer, que é o livro do Roberto Macedo, né? A Revolução Quilombola. Vocês têm que procurar esse livro, porque esse negócio de quilombola é o seguinte. O governo Lula assinou um decreto de que pessoas que se digam descendentes dos habitantes dos antigos quilombos, basta o sujeito dizer que é olha, meu bisavô morou num quilombo que ficava aí onde está a sua casa. Ele toma a sua casa. A única prova que ele precisa apresentar de que ali havia um quilombo e de que ele é descendente do quilombo é a declaração dele. O governo Lula fez isso. Ora, no Brasil, metade da população é constituída de negros e mulatos, chamados afrodescendentes. Então, essa metade, né, atenção aí, se você tem um pouquinho de sangue negro, inclusive tem, né, como eu tenho filho mulato, eu aviso, ó, meus filhos, vocês estão aí no Brasil, vocês vão correndo lá e digam assim, olha, meu tetravô tinha um quilombo. Chega lá na casa do Eduardo Suplicy, olha, meu avô tinha um quilombo aí, você sai daí, a sua casa é minha. Tá vendo, meus filhos? Ó, Gugu, Davi, Thales, vocês estão aí no Brasil. Né? Não se esqueça, né, a sua mãe é afrodescendente, vocês também são afrodescendentes. Então, corre lá e pega rapidinho. Vai lá na casa do Lula, tá entendendo? Chega lá e olha, tinha um quilombo aí, era do meu tetravô, sai daí, desgraçado. Entendeu? Foi você que assinou essa merda e eu mesmo vou usar isso. Então, vocês façam a lista das propriedades desses deputados, senadores do PT, né, e vão lá montar os seus quilombos, vão correndo, entendeu? Porque, note bem, a esperteza aí é o seguinte, se você lê o Antônio Gramsci, você sabe que o Gramsci, ele é contra a ação estatal direta. Ele acha que a revolução tem que ser feita através da sociedade civil. Então, o que o governo faz? Ele está instaurando no Brasil o socialismo, não pela sua ação direta, pela encampação, pela estatização direta, porque não é bobo, ele estudaram Antônio Gramsci.
Você faz isso através de agências montadas para isso na própria sociedade civil, como MST, Movimento do Sem Teto, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento da Puta que eu pariu, e agora os quilombolas. Tá certo? Então, olha, nós aqui, como estamos necessitados de dinheiro, minha família não está muito bem, meus filhos, meus netos, por favor, vocês estão. Nós aqui que estamos nos Estados Unidos, nós não precisamos disso. Mas vocês aí no Brasil, faz favor, vocês vão lá, peguem essa lei do Lula, né? E tome todas as propriedades dessa gente. Já que ele disse que só basta declarar, chega lá e diz, olha, eu sou um quilombola. Quem vai provar que não? Você não precisa provar nada. Disse, já está provado. Tá certo? Aliás, também é a mesma coisa, pensando bem, de movimento gay. Porque se o movimento gay quer ter direitos especiais, qual é a prova de que o sujeito é gay? Né? Não vai dizer que tem que fazer o teste da farinha. O sujeito chega lá, né? O sujeito passou a vida inteira comendo aquele montão de mulher, macho pra caramba, chega lá e diz, olha, eu sou gay, eu quero meus direitos. Quem é que vai dizer que ele não é gay, porra? Quer dizer, esse também é autodeclaração. E para você pegar, né, vaga especial na faculdade, também é autodeclaração. O sujeito chega lá, louro de olho azul, né, e diz, eu sou preto. Quem é que vai dizer que não, porra? Aliás, isso até acontece, porque, né, os meus filhos, né, tem uns que nasceram bem mulatinho, outros nasceram loirinho. Então pode acontecer. Então, chega lá, né, o sujeito, né, louro de olho azul, né, como é o seu nome? Werner Schmidt, né, mas eu sou preto. Então, eu quero meu quilombo. Ora, porra, quem é que vai dizer que não? Tem alguém na linha aí? Alô, Olavo? Eu? É Marcelo de São Paulo, como vai? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. A respeito do quilombola aí, eu queria só saber se você viu o artigo do Dennis Rosenfield no Estadão de hoje. Diz que ele está denunciando essa coisa, eu não li esse artigo, mas me falaram. É sensacional porque ele dá nome aí aos bois, ele fala de uma ONG, Koinonia, uma coisa assim, que está reivindicando a ilha de Marambaia, que é base dos fuzileiros navais aqui no Rio de Janeiro, se não me engano. Ah, muito legal, eu também quero, eu quero o Palácio do Planalto. Olha, Dennis Rosenfield, vê pelo sobrenome você vê, ele é preto, ele é africano, ele tem que ir lá pegar, né, o Palácio Piratini lá em Porto Alegre. Ele denuncia essas ONGs, ele acha que isso tudo vem dessas ONGs que recebem dinheiro das instituições mais variadas aí. Por exemplo, recebem da Igreja da Noruega, Conselho Mundial de Igrejas, Church... O Conselho Mundial das Igrejas é um órgão comunista, já mais do que conhecido. Inclusive de governos da União Europeia. Agora, imagina se a gente faz isso, né? Se a gente vai interferir em questões internas, né? Por exemplo, numa ilha, de uma base naval de um país europeu. Mas o pessoal não diz que eu estou recebendo dinheiro da CIA, do Mossad, da puta que eu pariu? Os filhos da puta dizem isso, mas eles nem me informam o banco onde está a merda do dinheiro para eu ir lá pegar. Eu aqui pulando que nem um cabrito para pagar minha conta de luz, os desgraçados dizem que o dinheiro é meu e não me dizem onde está. Então tá bom, Olavo, um abraço. Um abraço, tudo de bom aí. Igualmente. Agora aqui, olha aqui uma carta muito interessante. Horácio de Souza, daqui. Já ouvi opiniões suas em programas passados, inclusive uma delas foi inspirada pela leitura de uma notícia do jornal Folha de Boa Vista, enviada por mim, acerca da demarcação de terras indígenas em vários pontos do território nacional, sobretudo em Roraima, sob pressão da ONU e de muitas ONGs que se autodenominam defensores dos interesses dos índios. Seu comentário, contudo, não mencionaram algo de extrema relevância. A demarcação de terras indígenas em Roraima está sendo levada a cabo na região da fronteira com a Venezuela. Olha aí, gente, porra! O que é isso? Muito obrigado pela informação, Horácio. Agora também é o que o Horácio está reclamando da nomeação do Odilo Scherer como cardeal. Mas é isso mesmo, isso é uma pouca vergonha. Esse Odilo Scherer é um puxa-saco de comunista. Esse sujeito, pelo decreto assinado por Pio XII e João XXIII, já está excomungado faz muito tempo. Mas lá o Vaticano também, aquilo lá já virou bagunça. O Bento XVI não está sabendo de coisa nenhuma, tá entendendo? Ele fica nomeando esse desgraçado que... como é que diz? É a bagunça total. Né? Agora, aqui tem uma carta, então aqui, como é o nome do rapaz? Marcos Paulo.
Eu estou com uma dúvida no estudo da filosofia. Estou lendo sobre o problema da filosofia do Xavier Zubiri, e ele nos fala das contradições existentes na realidade. Isto é, dos diferentes modos do existir humano entre as coisas da realidade. Porém, fico com uma dúvida. Essas contradições correspondem a vários nexos de possibilidades existentes na realidade? Correspondem a diferentes âmbitos da realidade, em que ambos são reais? Ou seja, as contradições fazem parte da realidade mesmo, ou da nossa falha humana na percepção e apreensão da realidade. Não é nenhuma coisa nem outra, Marcos Paulo. Acontece o seguinte, você pode verificar, até por experiência, que a mente humana, tá certo, funciona por oposições e contradições. Certo? Toda a linguagem humana, todo o nosso raciocínio, tá certo, é por oposições, contrastes, etc. Ora, a mente humana faz parte da realidade. Tá certo? Quer dizer, uma certa estrutura, vamos dizer, oposicional, né, da realidade aparece não só do nosso ponto de vista, mas aparece porque o nosso próprio ponto de vista faz parte da estrutura da realidade. Tá certo? Quer dizer, você não pode imaginar o ser humano como um bicho que está fora da realidade e que está observando, de modo que a mente humana funciona de um jeito e a realidade do outro. Isso é coisa de neopositivista, né? A mente humana, de fato, funciona através de contradições, mas ela está dentro da estrutura da realidade. Portanto, essas contradições também estão dentro da realidade, ainda que seja só através da mente humana. Mas, na verdade, não é possível que seja só através da mente humana, né? Você vai ver que, se você pegar todas as estruturas que existem na natureza, todas elas são feitas por oposições e polaridades. Isso é tudo assim. Você vê isso em toda parte. Você vê no código genético, tá certo? Você vê na própria estrutura da matéria e assim por diante. Tá entendendo? Quer dizer, não são contradições no sentido lógico, mas o mais certo seria dizer oposição, porque contradição quer dizer um negócio absolutamente antagônico. Não é disso que se trata. São contrastes e oposições. Tá certo? Elas existem sim na estrutura da realidade. Tá? Muito bem. Lamento não poder. Eu já dei um bocado de aula sobre isso, mas aqui o nosso tempo é limitado para isso. Vamos lá, peraí, tem mais um montão de assunto aqui. Assunto é o que não falta. É tanta besteira que se fala numa semana no Brasil, que aqui a gente fica com embarrada e chuá, dificuldade de escolha, né? Olha aqui que maravilha, maravilha. Que me mandaram aqui. Padre Lancelot será homenageado em premiação no Palácio do Planalto. Com o significado de um ato de desagravo, o padre Júlio Lancelot será homenageado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele será um desagraciado com o Prêmio dos Direitos Humanos. Olha aí, Prêmio dos Direitos Humanos. Todo garoto brasileiro tem o direito de ser enrabado. Tá certo? Então, né, se é verdade que o padre atendeu esse direito, eu também não sei, né, eu não estava lá, não vi nada, tá certo? Mas se ele comeu o garoto mesmo, está aí os direitos humanos. Tá certo? O pessoal gay e o pessoal defensor da pedofilia acham que quando um adulto, né, come lá o garoto, traça lá o garotinho, não é o adulto que está abusando do garotinho, são os direitos sexuais do garoto que está sendo atendido. Você está entendendo? E além disso, o que tem de mais? O padre Júlio tenha comido mesmo os garotos. Né? O que tem? Eles já enrabaram nós todos, porque não pode as crianças também. As crianças também têm direito. Não é isso? E já pegaram o país inteiro, né? Pegaram a bunda já do país inteiro, por que não das criancinhas? Agora, é interessante observar o seguinte, a diferença de reação, né, entre o que faz a direita e o que faz a esquerda, e a direita incluindo toda a Igreja Católica e a hierarquia católica. Quando, né, um sacerdote, né, ou alguém da direita é acusado de uma coisa horrorosa como a pedofilia, imediatamente a direita inteira trata de investigar o cara e puni-lo, e exclui o sujeito da sua função pública até que esteja verificada a inocência dele. Porque, note bem, função pública não é um direito, é um privilégio. Tá certo? Então, é claro que ninguém pode ser condenado, tá certo? Ninguém. Claro que o ônus da prova cabe ao acusador. Mas note bem, se há uma suspeita forte, o sujeito tem que ser tirado do cargo. Não vai ser condenado, mas tirado do cargo público até que aquilo seja investigado. É assim que faz a igreja, é assim que faz o Partido Republicano, é assim que faz toda a direita. Agora, a esquerda não. O sujeito é acusado de pedofilia, no dia seguinte ele vira herói. E é homenageado pelo presidente da República.
Isso quer dizer que pedofilia petista é diferente. Tá certo? Então, o pedófilo petista, ou suspeito petista de pedofilia, ele é diferente, ele tem direitos especiais, ele merece um desagravo. Tá certo? Mas é uma coisa maravilhosa mesmo, hein? Puxa vida. Agora que essa semana, hoje, ia ter uma passeata, uma manifestação pelos direitos humanos em Havana. O pessoal da oposição estava lá montando isso. Agora, saiu uma carta no Jornal do Brasil, nem sei por que publicaram essa merda. E não dá nem para entender. Olha que coisa linda. Uma menina aqui que... Eu não estou achando a carta dela. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Cadê a dona? Paula Gonçalves. Olavo de Carvalho não conhece o mundo em que vive, muito menos a realidade da nossa América Latina. Os tais dissidentes cubanos não passam de mercenários patrocinados pelos Estados Unidos. E isso está mais do que comprovado, até mesmo por fontes americanas. Puxa vida. Eu acho engraçado essa pessoa que vem me dar informação. A senhora sabe, dona Paula, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar disso aqui, foi mais ou menos por volta de 1965. Né? Isso aí era o que toda a esquerda brasileira dizia na época. Né? E eu me lembro até que a expressão, né, máfia cubana, né? Quer dizer, qualquer sujeito que saía de Cuba, né, numa balsa, num pneu, tá certo? Num barril, né, e chegava lá morto de fome, até ter escapado dos tubarões, já era instantaneamente um membro da máfia cubana, um milionário traficante de droga, né? E, claro, isso está aprovado por fontes americanas, o Partido Comunista Americano, o Noam Chomsky, né, o Michael Moore, essas são as fontes americanas que a senhora se baseia. Ó, dona Paula, vai estudar, mulherzinha, que porra. Não me enche o meu saco. A senhora nasceu ontem, não sabe de merda nenhuma. Venha a senhora aqui até a Flórida, venha conhecer aqui os dissidentes, né? Venha ver o quanto de dinheiro estão recebendo do governo americano, né? Ora, meu saco. Então, vai ver esse pessoal lá em Cuba, né? Que tudo ganha $10 por mês. O pessoal dos dissidentes lá estão assim, pô. Agora, não sei o que deu essa passeata, essa manifestação. Será o primeiro depois de 40 e tantos anos. Né? Peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Alô? Olavo? Eu? É o Carlos de Londrina? Carlos, tudo bem? Tudo jóia. Olavo, eu escutei uns programas anteriores e você faz um comentário rápido sobre uma peça que o educador, né, Rubem Alves, teria escrito, fazendo apologia do homossexualismo, etc. Eu queria a fonte disso aí. Ih, rapaz, eu não me lembro mais, eu preciso procurar. Eu tenho aqui todos os materiais que eu uso para todo o programa. Eu tenho tudo colecionadinho. Não é... programa, eu passo o dia inteiro, às vezes 2 dias, lendo e-mail, né, e colecionando os que, selecionando os mais importantes. Os mais importantes dão pelo menos 30 páginas. E geralmente aproveito só uma parte. Mas está tudo arquivado no meu HD. Eu posso procurar lá. Não, Olavo, porque minha preocupação é a seguinte, é porque nos cursos de pedagogia no Brasil, você percebe uma citação assim, enfática sobre esse autor, e a gente sabe, lendo os artigos dele, o grande número de anacronismos que você encontra ali, né? O Rubem Alves é uma besta quadrada, é um inepto incapaz, você está entendendo? Só no Brasil que um sujeito desse pode fazer sucesso. Aliás, no Brasil, para fazer sucesso, é absolutamente necessário ser incapaz, porque o Brasil tem ódio ao conhecimento. Ódio. Se você lê os romances do Lima Barreto, que passa no começo do século XX, tá vendo? Já estava lá, isso já está arraigado na sociedade brasileira. O brasileiro, ele é um incapaz, ele sabe que ele não consegue adquirir conhecimento, então ele não quer que você também tenha. Porque a diferença da cobiça e a inveja é, se eu vejo que você tem uma coisa boa e eu quero essa coisa para mim, é cobiça. Agora, se eu vejo, não tem esperança de ter, só quero que você perca a sua, aí é inveja. Então é isso. O brasileiro, quando vê um sujeito que tem conhecimento, ele quer matar o cara, quer destruir. Ele não quer nem adquirir o mesmo conhecimento para poder se nivelar com o cara. Não, ele não tem esperança de fazer isso porque tem preguiça de estudar. São todos assim. É por isso que os brasileiros tiram sempre o último lugar nos testes internacionais e gostam disso. Está lá o nosso presidente que fala metamorfose e sanguessuga. É aí. Né? Agora, qual é o problema? Se o professor, o chefe do departamento de ciência política acho que é da Unicamp ou da USP, o Elmir Saad, escreve Getúlio com LH.
Ora, porra! Mas então tá bom, Olavo. Obrigado. Então tá bom, obrigado. Até a semana que vem. Eu vou tentar descobrir isso aí pra você, mas eu só tenho certeza que eu tenho isso aqui. Qualquer coisa você manda pro Silvio que eu entro em contato com ele. Tá bom, obrigado. Falou. Agora aqui, já tem aqui uma nota do Júlio Severo, dizendo: um grupo homossexual dentro do Partido dos Trabalhadores está requerendo medidas contra o deputado Henrique Afonso, membro do PT. Né? O Afonso, ele é contra que é evangélico, né? E é contra o homossexualismo, então ele está arriscado até a ser expulso do PT. Olha aqui, Henrique Afonso, se isso acontecer, mas isso é uma honra. Ser expulso do PT, né? Ó, qual é o outro sujeito que foi expulso? O Caio Sérgio Benjamin não foi expulso do PT? Foi porque ele mostrou que aquilo era tudo um bando de ladrões, vigaristas, canalha, entendeu? Daí foi expulso. Se a mesma coisa acontecer para você, sinta-se honrado, né? Vergonha está no PT, Henrique Afonso, isso não se faz, pô. Como é que você que é evangélico, você que é cristão, como é que você entra no meio desse bando de vigarista? Não pode. O que você está fazendo lá? Vai para a igreja, rapaz. Para com isso. Né? Então, se for expulso, eu não vou ficar com dó de você, não. Eu vou aqui comemorar. É a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Agora, veja o que eu estava falando no começo, que dizer que a esquerda quer a igualdade, não. Ela alega a igualdade econômica. Isso é uma alegação a ser atingida no futuro, se possível. Agora, o meio para atingir isso qual é? O aumento de poder político da própria esquerda. Cria um desnível de poder político, de modo que a esquerda pode pôr na cadeia quem ela quiser. Tanto faz ela alcançar esse poder político por meio violento, por meio democrático, entre aspas, o desnível existe do mesmo jeito. A centralização é a essência da esquerda. Vamos lá. Tem mais alguém na linha aí? Alô? 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 Alô, Olavo, é o Renato? Renato? Ô, Olavo, Tudo bem? Parabéns pelo programa em primeiro lugar. Obrigado. Em segundo lugar, eu queria falar que esquerdista é tudo verme mesmo. A gente estava fazendo, na PUC de São Paulo, a gente tem um problema muito sério com isso aí, entendeu? Eu faço história lá e não tem muito tempo o pessoal invadiu a reitoria de lá, estavam fazendo uma puta de uma palhaçada, entendeu? Lá na frente, finalmente veio a polícia para tirar aquele povo e eu e algum pessoal da minha sala ali, numa posição dá para chamar aquilo ali para de 200 moleques, entendeu? O pessoal chegou a chegar a ameaçar a gente, falando que ia matar a gente ali. Mas eles podem fazer o que quiserem. No fim, olha, os próprios reitores dessa universidade gostam disso. Isso aí está tudo combinado, tá entendendo? Quer dizer, eles realmente eles não se contentam em ter um poder sobre toda a mídia e sobre todo o sistema educacional. No fim, eles não tendo contra quem organizar protestos, eles organizam protestos contra eles mesmos. Porque está lá um bando de comunistas fazendo barulho fora e dentro da reitoria está lá sentado outro comunista. Tá, então, né, eles invadem para dizer que o reitor é da direita. Né? Tá, com certeza. Mas os caras são muito bundões, entendeu? Porque a gente, quando vieram para falar esse besteira pra gente, a gente mandou vir, entendeu? Enfrentando o pessoal lá, não veio um ali, entendeu? O pessoal não sabe, só sabe falar que a liberdade é essa. Quando eu era jovem, tinha um órgão chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas, eram 12 malucos. Né? Eu, na época, era comunista de horror deles. Mas, diga-se a verdade, eles entravam em 12 numa assembleia de 3 mil comunistas e botavam os 3 mil para correr. Davam um grito, saíam os 3 mil heróizinhos comunistas todos correndo. Tá certo? Porque, você vê, valentia de comunista significa o seguinte: valentia deles consiste em botar uma bomba escondida no aeroporto, fazer tocaia para atirar no capitão americano pelas costas. É isso aí, a valentia deles é essa. Agora, de homem para homem, não são de nada, são tudo cagão que nem Che Guevara, que quando se viu cercado, não me mate, não me mate. Porra! Porque não sei porque as pessoas têm medo desses caras, na base do blefe. Tipo, o pessoal tem mais medo por causa do número, né? Tanta gente assim, às vezes você, um ou dois, pelo menos, o pessoal da história ali, eram 3, o quê? Quando eles pessoas ali, contra 300, pô. Você fica até fica intimidado pelo número. Mas não tem como você deixar esse pessoal dominar da forma como está, daqui a pouco vira Venezuela. Antigamente tem um negócio chamado Associação Brasileira de Escritores. Não é isso? Na primeira eleição, que depois virou União Brasileira de Escritores, a primeira assembleia, a primeira eleição daquilo, os comunistas queriam roubar a eleição
Estava lá um bando de comunistas, centenas de comunistas, queriam roubar o livro de Atos. O Carlos Drummond de Andrade, sozinho, pegou o livro de Atos e disse: o primeiro filho da puta que pegar o livro vai apanhar. O Carlos Drummond de Andrade era um homem de 1,60 m, magrinho. Tá certo? Enfrentou os caras a pontapé, tá certo? E ganhou. É assim que se faz, gente. Viu o exemplo do Drummond, tá certo? Grande poeta brasileiro, homem honesto, ele não era nem da direita, ele era da chamada esquerda moderada, esquerda light. Não deixou os comunistas pegar o livro de Atos, tá certo? E ganhar a eleição na base da fraude. É esse exemplo. Basta olha, um contra 500, ou eu contra esses 1.500 signatários dessa merda, desse manifesto pró-Quartinho de Moraes. São 1.500 palhaços, 1.500 mentirosos, ajudando o nego a mentir. Que vem esse Quartinho de Moraes, ele começa a se gabar de ter sido condenado por um crime, daí eu besta, acreditei nele, disse que ele foi condenado pelo crime, daí disse que eu estou caluniando ele. E vem 1.500 caras que são professores de universidade, vê se pode, vê quem está, a nossa juventude, na mão de quem ela está. 1.500 solidários contra o cara que foi objeto de calúnia que saiu da boca dele mesmo. Ora, porra! Esse é tudo palhaço. Não se intimide, não. Esses caras não são de nada. 64, como é que foi? O general Mourão Filho saiu de lá de Minas Gerais e foi descendo por Rio de Janeiro. Essa putada toda já saiu tudo correndo para dentro das embaixadas, achando que iam matar eles. Não mataram ninguém. Ninguém deu tiro, não morreu ninguém. De 31 de março para 1º de abril de 64 não morreu ninguém. Quando eles foram ver, já estava tudo dentro das embaixadas. Agora, pagaram um mico tremendo. Daí ficaram com raiva. Você leu Lord Jim? Lord Jim é um sujeito que é um capitão de navio que dá uma tempestade e ele se apavora, né? E abandona o navio. E lá dentro tem um monte de peregrino indo para Meca. Né? E os peregrinos não abandonam o navio, eles levam, a tempestade passa e eles levam o navio. Quando o capitão chega no porto de barquinho, ele vê o navio dele mesmo lá. Bom, então pagou um tremendo mico. Daí ele passa o resto da vida tentando fazer gestos meio heróicos, meio suicidas, em vez de para reconquistar limpar a sua autoimagem, mas é claro que não consegue. Essa é a história da esquerda brasileira. A esquerda brasileira é o Lord Jim. Em 64 eles todos saíram correndo, deram um show de covardia, né? Depois passa os 30 anos seguintes querendo se fazer de herói. Mas o heroísmo deles consiste em fazer tocaia para os outros. Eles eram covardes em 64 e ainda são covardes até hoje. Esse pró-Quartinho de Moraes é o maior tratado de covardia. Isso é tudo um bando de cagão. Com certeza. Então eu tentei falar algumas semanas, mas basicamente é isso, entendeu? Esse pessoal, mandar esse pessoal tomar no cu na cara deles, que são tudo um bando de bundão mesmo. É mesmo. Se não funcionar tomar no cu, manda se fuder de uma vez, entendeu? Porque tá cheio de diabo lá, entendeu? É não tomar no cu e se fuder, entendeu? É isso mesmo. Pessoal. Ele não merece um tratamento melhor do que esse. Não, tão um bando de verme. Vigaristas, ladrões, mentirosos, manipuladores. Todos eles só querem cargo público. E mais dinheiro, 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 dinheiro. Só pensam nisso o dia inteiro. E dizem que estão lutando pela igualdade. Ora, que porra! Mas tá bom, Lauro. Muito obrigado. É só para fazer esse desabafo. Já estou tentando algumas semanas. Muito obrigado. Um abração. Uma boa noite. Bom, e acho que já estamos aqui terminando, né? Terminando aqui o nosso programa com as nossas, né, homenagens ao padre Júlio Lancelotti. Né? Parabéns pelos seus empreendimentos em prol da infância brasileira, estendendo a ela o direito que o PT já deu a todos nós, né, de tomar naquele lugar. Todos já tomamos, agora chegou, os adultos já tomaram todos, chegou a vez das criancinhas. Então, até a semana que vem, muito obrigado.